E Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Novamente estamos no ar para levar uma palavra, uma mensagem, hoje no quarto vídeo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14 e no versículo 19 em diante, que diz assim: Todavia, eu quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência. Quando for o momento para dar a instrução, para que possa também instruir os outros, que é o propósito da congregação, do que 10.000 palavras em língua desconhecida, que as pessoas não poderão entender e, portanto, não serão edificadas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Significa que o que ele disse é fácil de entender, mas sedes meninos na malícia e adulto no entendimento, maduros na interpretação. Ensinamento sobre as pessoas que falam outras línguas, né? Nas igrejas, enfim, quem não tem o conhecimento, ele não consegue entender. Então, tem que ter a interpretação, né? Como em frente aqui que vai nós falando. Agora aqui, então, temos em Coríntios 14, o capítulo, e 22 em diante o versículo. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Um sinal para o mundo e que vivemos nos últimos dias. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Fala de edificação e consolação da igreja, bem como de exortação a ela. 14 de Coríntios, 23, o versículo. Ordem-se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem idólatras ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, pronunciando palavras que todos possam entender, vamos falar claramente, né, para poder entender todos. E alguns infiéis ou idólatros entrar, de todos convencido de todos julgado, ele poderá entender o que está sendo dito, quer creia ou não. 14 de Coríntios 23, o versículo. Portanto, os segredos do seu coração ficará manifesto. Ele pode entender o que está sendo dito, e isso fala com ele pessoalmente. E assim, portanto, postrando-se sobre o seu rosto, adorarás a Deus, declarando que verdadeiramente Deus está em vós. Isso é se ele prestar atenção à mensagem que farei, pois, irmãos, quando vós ajuntais num culto na igreja,
cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem revelação, tem interpretação, fala de coisas muito boas que podem ser usadas de maneira incorreta. Faça-se tudo para edificação, tudo o que é feito na igreja, seja o que for, deve ter a intenção de edificar todo o corpo. E se alguém falar língua estranha, faça-se isto por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Importante isso. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Eu já esteve em igrejas que fiquei, assim, boiando. Não sabia o que estava, porque não entende, e as pessoas não tinham intérprete. Então, está aqui explicando que precisa a pessoa, falar ela mesma, então, e ter um intérprete, ela mesma interpretar, Se não houver ninguém que interpreta, não servirá para nada. E fale consigo mesmo e com Deus. Que fale em língua para si mesmo, o que todos os crentes devem fazer frequentemente. Coríntios 14, capítulo 33, o versículo. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. O Espírito Santo nunca se contradiz, como em todas as igrejas do santo. Essas instruções dadas para Paulo valem para todas as igrejas, e não apenas para a igreja de Coríntios. No versículo 40, Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Esse é o propósito de todas as instruções reveladas pelo Espírito Santo e da parte do Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e reina para sempre. Esperamos o cumprimento da sua palavra, de vê-lo, como diz aqui, como ele é, como o cumprimento da sua palavra, que um dia, dizendo aqui, iremos vê-lo, como ele é. E seremos, semelhante a ele. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2. E Coríntios 15, o capítulo 1 em diante. A ressurreição, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Fala da cruz de Cristo, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição de Cristo foi a demonstração da perfeição eficaz de sua expiação, e que foi visto por Cefa, Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez, a página aqui, uma vez por mais de 500 irmãos. Depois foi visto por Tiago, e por último de todos me apareceu também a mim, Paulo,
que não sou digno, merecedor de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo era perseguidor, né? Antes da transformação dele, né? Antes de sua convenção, ó. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ela está com todos os crentes que olham para a cruz. Lá, primeiro, a Coríntios 1, capítulo 17, o versículo está aqui. Então, ou seja, eles, os outros apóstolos, assim pregamos e assim haveis crido. Que o leitor entenda que a ressurreição e o arrebatamento são e o mesmo acontecimento. A importância da ressurreição, ora, e se prega que Cristo ressuscitou de entre os mortos, como diz algum de entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E a expiação e a ressurreição são as duas grandes pedras fundamentais do Evangelho. E se negar um deles, então o Evangelho deixa de existir. Mas uma vez vamos afirmar a verdade de que se a pessoa não crer no arrebatamento, então ela não crê na ressurreição, porque trata-se de e o mesmo evento. Meu tempo já foi embora, pois no outro vídeo eu vou dar continuidade. Veja aqui as explicações. Falou aqui sobre, os ensinamentos, falar em línguas, como deve ter ordem na igreja, e também aqui como a ressurreição, de Jesus Cristo. E ele ressuscitou. E ele está entre nós em espírito e verdade. Enviou o Consolador que está conosco, e ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Que Deus possa sempre nos ajudar, instruindo nesta palavra, que é a palavra de Deus a todos nós, vivendo essa realidade, como sempre digo, em novidade de vida. Um dia ele virá nos buscar e nos levará junto com ele para a glória eterna, para todos sempre. Que Deus possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.